Olá, irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja conosco. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade aos estudos de Gálatas, hoje no capítulo 4, dos versículos 21 a 31. Essa leitura é uma leitura assim bem complexa, ela é bem de difícil entendimento, mas nós vamos fazer parte por partes para que a gente possa conseguir fazer a reflexão daquilo que Deus quer nos falar, daquilo que Deus quer que nós guardemos no nosso coração. Então, estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá dar início no versículo 21. Vocês que querem ficar submetidos à lei, me digam uma coisa: será que não ouvem o que diz a lei? De fato, aí está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da mulher livre. Então, nesse primeiro contexto, vamos entender a história de Abraão para que a gente possa dar continuidade. Então, Abraão ouviu de Deus que através dele nasceria o povo escolhido, o povo santo, e que a geração de Abraão será tão numerosa quanto as estrelas que há no céu. Então, que através de Abraão nasceria o povo da promessa, o povo escolhido. Mas Abraão já era um senhor de idade avançada, juntamente com a sua esposa Sara, que também de idade avançada, e não tinham filhos, né? E Sara era considerada estéril. Mas mesmo assim, Deus falou: Abraão, pegue a sua esposa, pegue a sua família, abandone essa cidade e vá para a cidade em que eu vou te mostrar. Então Abraão pegou Sara e seu sobrinho Ló, saíram da cidade onde eles moravam e foram para essa terra que Deus mostrou para ele, para que dali se iniciasse o povo de Deus, né? É o povo da promessa. Então Deus ali selou uma aliança com Abraão, né? E Deus prometeu que através dele nasceria o povo de Israel, o povo escolhido. E nessa mudança de cidade, né, para a terra em que Deus iria mostrar para Abraão, aconteceram várias coisas, né, que a gente pode acompanhar em Gênesis e mais. E aconteceu várias dificuldades, enfim. Quando Abraão chegou, Sara não conseguia conceber um filho, né? Porque Sara era considerada estéril. Então Abraão apressou-se juntamente com Sara. Eles se apressaram porque pela lei, até mesmo a lei, Abraão tinha direito ele tinha que ter um filho para dar continuidade às coisas dele. Então, ele teve relações com a escrava de Sara, que era a escrava Agar. Então, ele teve relações com Agar e Agar engravidou do primeiro filho de Abraão, que é Ismael. Então, ali nasceu o primeiro filho de Abraão de uma escrava, né? Que é a escrava Agar. E ainda assim, Deus ainda falou assim: não, esse não é o filho da promessa. O filho da promessa vai ser o filho que eu darei a Sara. Então, Abraão confiou e aguardou no Senhor. E finalmente, Sara, que era considerada estéril e já de idade bem avançada, concebeu a um filho de Abraão, que foi Isaque. E através dessa geração, desse filho, né, através de Isaque, que foi-se feito o povo de Deus, o povo de Israel, o povo escolhido. Então a promessa nasceu através dali, né? Então existiam 2 situações: o filho da escrava e o filho da mulher livre, que era o filho de Sara, o filho da promessa, aquela que Deus fez agir o Espírito Santo sobre ela, e através da graça de Deus, Sara pôde, apesar da sua idade avançada,
através, mesmo sendo considerada estéril, ela pôde sim conceber ao filho Isaac, né? Então, vamos dar continuidade. O filho da escrava nasceu de modo natural, enquanto o filho da mulher livre nasceu por causa da promessa. Então, fisiologicamente, naturalmente, Sara não podia mais ter filhos. Sara era estéril, era de idade avançada e ela não podia ter mais filhos. Então, de forma natural, ela não poderia tê-los. Mas como era a promessa de Deus, como Deus havia feito essa aliança com Abraão, Sara pôde sim gerar o filho de Isaac, porque para Deus nada é impossível. Tudo, ele tem o poder de tudo, ele tem a hora de tudo, ele tem o momento de tudo e ele pode tudo, porque ele é onipotente, onisciente, onipresente. Então ele é poderoso e através dele, se ele quer, tudo acontece. E aí Deus fez agir em Sara para que fosse cumprida a promessa. Simbolicamente, isso quer dizer o seguinte: as duas mulheres representam as duas alianças. Uma, a do Monte Sinai, gera para a escravidão e é representada por Agar, pois o Monte Sinai está na Arábia, que é o país de Agar. E Agar corresponde a Jerusalém atual, que é escrava junto com os seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre e ela é a nossa mãe, porque está na Escritura: alegre-se, estéril, você que não dava luz. Grite de alegria, você que não conheceu as dores do parto, porque os filhos da abandonada são mais numerosos do que os filhos daquela que tem marido. Então aqui Paulo vem reforçar, assim como diz a Escritura: vocês não são apegados à lei, então como vocês não estão vendo que a lei está sendo cumprida, que a Escritura está sendo cumprida? Então, Paulo vem mostrar justamente isso, que a lei estava sendo cumprida em Jesus, né? E Jesus é a nova aliança. Jesus veio para formar uma nova aliança. Que existe a aliança, né, da mulher escrava, que é a Jerusalém atual, né, que Paulo se refere, que é aquela apegada às leis antigas, aos costumes, aquela aliança feita por homens, né, apegada às coisas do passado, às coisas do mundo, às coisas que já se foram. E a nova aliança, que é voltada para a promessa de Deus, para a nova Jerusalém. E essa nova Jerusalém é a Jerusalém do alto, é a Jerusalém do céu. Então existe uma aliança da escravidão e uma aliança da mulher livre, uma aliança livre, e é livre em Jesus Cristo, que veio para cá, veio para esse mundo para nos libertar, para nos tornar livres, para nos fazer um povo livre, uma nova geração de uma nova Jerusalém. Essa nova Jerusalém é o céu. Nós somos o povo prometido de Deus. Nós somos o povo selado, nós que temos a marca da vitória, porque Jesus veio a esse mundo para nos livrar do pecado, para nos fazer livres, e livres em Jesus, livres na graça de Deus, para que nós possamos um dia voltar a Jerusalém, porque o nosso lugar é o céu, o nosso lugar é o céu, é a terra prometida por Deus para nós. Então, que nós possamos reforçar essa aliança em Jesus Cristo, né? Vamos dar continuidade. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaac.
Acontece agora como acontecia naquele tempo. O que nasceu de modo natural persegue aquele que nasceu segundo o Espírito. Mas o que é que diz a Escritura? Expulse a escrava e o filho dela, porque o filho da escrava não receberá a herança junto com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, nós não somos filhos da escrava, mas da mulher livre. Então, aqueles que vivem presos ao pecado, aqueles que vivem presos ao passado, a promessas antigas, aqueles que fazem a aliança com os costumes, com a lei dos homens, aqueles perseguiam os cristãos, perseguiam os filhos da promessa, perseguiam aqueles que tinham Jesus Cristo como uma nova aliança de Deus para seu povo, para com seu povo. E assim é atualmente, né? Nós cristãos também somos perseguidos por aqueles que fazem a aliança com o mundo. Então Paulo vem nos exortar, vem nos chamar a atenção para que nós não façamos aliança com o mundo. Que a aliança com o mundo seja quebrada, porque Jesus veio para nos tornar livres. Nos fazer livres, para assim nós buscarmos a nova Jerusalém, porque nós somos o povo escolhido, nós somos o povo da promessa de Deus. A nós pertence o céu também, aqueles que buscam a verdade, aqueles que fazem em Jesus Cristo a nova aliança. Esses terão morada na nova Jerusalém. Então que nós sejamos esse povo escolhido. Porque, irmãos, nós não somos filhos da escrava. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não somos mais escravos da lei dos homens. Jesus veio, nos amou e morreu por nós para nos tornarmos livres e livres na graça de Deus. Nós somos o povo da nova aliança, aliança em Jesus Cristo. Que nós tenhamos isso no nosso coração, que nós tenhamos isso na nossa mente, que nós tenhamos isso na nossa vida. Que nós possamos viver como o povo selado, aquele povo que tem a marca da vitória, a marca da promessa de Deus. E que nós possamos proclamar que Jesus Cristo é a nossa nova aliança, aliança que nos une a Deus. Que nós busquemos a nova Jerusalém. Que nós possamos desapegar as coisas do mundo, desapegar ao pecado, desapegar as coisas do passado e abraçar a vida nova, a nova aliança. Sermos livres em Jesus. Sermos livres na graça de Deus. Que nós busquemos a nova Jerusalém. Louvado e adorado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.